Na Roma Antiga foram muitos generais que lutaram pela glória do Império, e no vídeo de hoje iremos conhecer os 12 melhores generais da Roma Antiga. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Com o termo Roma Antiga queremos dizer desde a fundação de Roma, até a queda de Constantinopla. Por ser um longo período de milênios, vários generais irão ficar de fora, mas, se esse vídeo atingir 10.000 visualizações eu faço uma parte 2 com outros generais que mereceriam estar aqui. Outro detalhe é que não vou fazer um ranking, apenas vou mostrar os melhores em minha opinião. Fiz essa lista com um pesar, por ter deixado grandes generais de fora, mas agora, vocês irão conhecer os 12 melhores generais da Roma Antiga. Aureliano. Lúcio Domício Aureliano viveu em uma época que o Império Romano passava pela crise do terceiro século, onde dois impérios rebeldes surgiram, o Império Gálico e o Império Palmirense. Sendo assim, Roma tinha inimigos de todos os lados. Mesmo sendo de origem humilde, ele se destacou no campo de batalha, até chegar ao trono. Ele reinou durante o pior período da crise, e foi o responsável por iniciar a restauração do Império. Ele derrotou os vândalos, os visigodos, o Império Palmirense, e, finalmente, o restante do Império Gálico. No final de 274, o Império Romano foi reunido em uma única entidade. No entanto, Aureliano foi assassinado em 275, provocando uma nova série de imperadores concorrentes com reinados curtos. A situação não se estabilizou até que Diocleciano assumiu o poder em 284. Sem suas vitórias militares, é provável que o Império Romano não seria o mesmo ao fim da crise. Trajano. Marco Ulpio Neva Trajano foi mais um general que se tornou imperador, mas ele era um gênio militar. Desde jovem ingressou no exército e ganhou muitas batalhas e prestígio. Foi sob seu reinado que o Império Romano alcançou sua maior extensão. Ele derrotou os dois maiores inimigos de Roma, os dácios e os partas. Além de anexar a Dácia, ele conquistou a Armênia, a Síria e Mesopotâmia, aumentando e muito o território romano. Ele queria superar Alexandre o Grande, mas problemas de saúde e rebeliões em outras partes do Império interromperam sua campanha. Se não fosse por esses problemas, dificilmente o Império Parta resistiria à campanha romana. Suas campanhas levaram o Império Romano a uma riqueza e poder sem precedentes. Foi o auge de todo o período romano. Além da expansão, foi também a era de maior riqueza e poder, com o Império ficando por muitos anos sem inimigos preocupantes externamente. Júlio Agrícola. Cneu Júlio Agrícola foi um dos maiores generais do Império Romano. Suas vitórias na Britânia permitiram que os romanos pacificassem a ilha. Terminou a conquista dos territórios de País de Gales, Inglaterra e invadiu a Escócia, derrotando as temíveis tribos inimigas de Roma, tribos que haviam dado muito trabalho a outros generais. Além de tudo isso, ele acabou com a pirataria no mar ao redor da ilha, com uma série de campanhas navais e por terra para pôr fim aos piratas, além de estruturar a ilha e iniciar a romanização. Sem Agrícola dificilmente os romanos se manteriam por séculos na Bretanha. Lúcio Cornélio Sulla. Apesar de que Sulla nasceu em uma família em decadência, ele conseguiu uma incrível ascensão e foi fundamental para a República Romana. Seu primeiro ato de destaque foi conseguir a captura do rei da Numídia, Jugurta. A guerra estava sem definição, e muito sangrenta, apesar das vitórias romanas, até que Sulla foi enviado como embaixador, para negociar com o sogro do monarca Númida, o rei da Mauritânia Bocou I. Sulla rapidamente fez amizade com ele e conseguiu convencê-lo a trair Jugurta e aliar-se aos romanos, entregando o próprio Jugurta a Sulla. Esta vitória sem derramamento de sangue fez com que Sulla ganhasse muito prestígio. Depois se juntou a Mário na campanha contra os Cimbros e Teutões. Após isso ele se destacaria novamente na Guerra Social de 91 a 88 a.C., foi assim que ele conseguiu chegar ao sonhado consulado. Sulla ainda marcharia sobre Roma, para se opor a Mário. Ele ainda iria participar em campanhas na Ásia e voltaria e marcharia sobre Roma uma outra vez, conseguindo se tornar ditador. Caio Mário.
Caio Mário é conhecido como o terceiro fundador de Roma por suas vitórias militares. Foi eleito cônsul por 7 vezes, um feito sem precedentes na história de Roma. Destacou-se ainda por suas reformas militares, especialmente por autorizar o recrutamento de cidadãos romanos sem terras para o exército e por reorganizar a estrutura das legiões em divisões menores, chamadas coortes, dando origem às legiões que perdurariam pelo resto da história romana. Mário foi um grande general romano e levou adiante grandes reformas, profundas e efetivas, na estrutura e organização das legiões romanas. Essas reformas ajudaram muitos romanos para poderem recrutar cada vez mais soldados para novas campanhas. Algumas de suas principais campanhas foram na África e também contra as tribos germânicas, especialmente derrotando a coalizão de cimbros e teutões que estavam prestes a invadir a Itália. Flávio Aécio. Flávio Aécio foi o último grande general do Império Romano do Ocidente. Ele é conhecido pelos seus feitos como o último dos romanos. Aécio, quando jovem, ingressou na carreira militar, e foi mantido como refém pelos visigodos e depois pelos hunos. A educação de Aécio entre os bárbaros deu a ele um conhecimento em comum entre militares romanos da época. Ele entendia bem melhor o que se passava na cabeça dos bárbaros. Fez várias campanhas tanto contra rebeldes e contra bárbaros, salvando o império da fragmentação mais rápida. Sua principal campanha foi contra Átila, o Huno, que queria pôr fim ao Império Romano do Ocidente, mas Aécio derrotou na Batalha dos Campos Cataláunicos, impedindo a queda do Império Romano. Aécio se destacou em sua posição por sua capacidade de pôr em ordem um império do Ocidente caótico e fragilizado, resultado de uma sucessão de líderes fracos. O seu sucesso e fama atraiu a inveja do imperador Valentiniano III, que suspeitava que Aécio queria o trono. Assim o imperador ordenou sua morte, o que, nas palavras de um conselheiro imperial, foi como se sua mão direita fosse cortada pela esquerda. Sua morte contribuiu diretamente para o colapso do império. Flávio Belisário. Flávio Belisário foi um general do Império Romano do Oriente, que mesmo com poucos recursos conseguiu conquistar grande parte do Ocidente romano de volta, chegando até mesmo a conquistar Roma, além de defender o império contra os persas. Assim como Aécio, Belisário se destaca principalmente por ter derrotado inimigos poderosos mesmo com menos soldados e recursos na maioria das vezes, e também acabou sendo traído pelo seu próprio país. Belisário é conhecido também como o último romano. Germânico Júlio César. Germânico foi um jovem e habilidoso general romano, que é reconhecido pelas suas campanhas na Germânia, onde foi o responsável por vingar a derrota romana na Batalha de Teutoburgo. Antes de morrer, Augusto fez com que Tibério adotasse Germânico para ser sucessor no trono, então se ele não tivesse morrido antes da hora, com certeza seria o próximo imperador. Germânico simplesmente infligiu várias derrotas à coalizão germânica formada por Armínio, além de capturar 2 das 3 águias romanas perdidas. Ele também capturou a esposa e o filho de Armínio. Para o povo romano, ele era o novo Alexandre, o Grande. Muitos romanos, no relato de Tácito, consideravam Germânico equivalente a Alexandre, o Grande, e acreditavam que ele teria facilmente superado as conquistas de Alexandre se ele se tornasse imperador. Se não fosse pela inveja de Tibério, Germânico sem dúvidas iria terminar a conquista da Germânia, e livraria o império de grandes problemas no futuro. Marco Vipsânio Agripa. Marco Agripa é um dos generais mais subestimados do Império Romano. Muitos preferem colocar até Marco Antônio acima dele, mas na minha opinião ele foi um dos melhores. Sem ele Augusto jamais teria se tornado imperador romano. Foi o responsável por derrotar Sexto Pompeu, Marco Antônio e Cleópatra, além de fazer incontáveis outras campanhas em nome do imperador. Foi amigo de Augusto desde a infância, e por isso os dois criaram uma grande amizade, que duraria por toda a vida. Essa amizade foi talvez a mais leal entre imperador e general, onde não teve nenhuma inveja ou tentativas de golpes. Ambos só pensavam no bem-estar de Roma, Augusto dominando a política e Agripa no campo de batalha. Cneu Pompeu Magno. Pompeu Magno é conhecido como o grande herói da República Romana. Pompeu se destacou no exército quando era bem jovem, chamando a atenção até mesmo de Sula, que ficou impressionado com o desempenho e autoconfiança do jovem Pompeu. Depois ele conquistou a Sicília dos Marianos. Ele desde jovem era tão influente, que conseguiu obrigar o ditador Sula a lhe conceder um triunfo.
É dito que Sula deu a Pompeu o título de Magno devido à inspiração que Pompeu tinha em Alexandre. Depois do triunfo ele derrotou o grande general romano rebelde Quinto Sertório na Espanha, que já vinha resistindo há 3 anos. Talvez sua campanha mais famosa foi quando ele acabou com a pirataria do Mediterrâneo em apenas 40 dias. Depois Pompeu ganhou o comando da antiga guerra contra Mitrídates VI do Ponto, onde saiu vitorioso. Pompeu anexou 4 novas províncias à República Romana em sua campanha: Bitínia e Ponto, Síria, Cilícia e Creta, voltando a Roma como herói. Ele encontrou seu fim durante a Guerra Civil contra Júlio César, após o fim do primeiro triunvirato. Ele foi assassinado pelos egípcios. Caio Júlio César. Júlio César é sem dúvidas o romano mais conhecido da história, seus feitos e conquistas são lembrados até hoje. César era de uma família patrícia, mas com pouca influência, então ele teve que usar seus próprios meios para subir na vida. Quando jovem foi capturado por piratas, e após ser resgatado ele perseguiu e crucificou todos eles. Em 69 a.C. foi servir na Espanha, por lá teria encontrado uma estátua do rei macedônico Alexandre, o Grande, e percebeu, com desgosto, que havia chegado na mesma idade de Alexandre, que foi um grande conquistador, sem ter conseguido muita coisa na vida. Após isso ele decidiu que se queria glórias, teria que assumir o protagonismo de Roma. Então formou o primeiro triunvirato ao lado de Pompeu e Crasso. Então ele partiu para a Gália, onde em uma incrível campanha conseguiu sair como conquistador, além de invadir a Germânia e a Britânia. Após o rompimento dos triunviros, César e Pompeu entraram em guerra, onde César saiu como vencedor e como o grande líder de Roma. Se tornou ditador e conseguiu o poder supremo. Ainda faria várias campanhas bem-sucedidas, até que foi morto pelos senadores que temiam que ele queria se tornar rei, acabando com o sonho de César de conquistar a Pártia para superar Alexandre. Foi sob César que iniciou a transição de república para império, terminando com a coroação de Augusto. Públio Cornélio Cipião Africano. Cipião Africano foi um grande general romano, responsável por virar o rumo da Segunda Guerra Púnica em favor de Roma. Desde os 17 anos já estava servindo no exército, serviu no exército do pai na desastrosa Batalha de Ticino, onde salvou o seu pai de maneira heróica. Essa época foi muito difícil para os romanos, que estavam sendo constantemente derrotados por Aníbal, com a Batalha de Canas ocorrendo em 216 a.C., talvez a maior derrota da história de Roma, mas Cipião provavelmente não participou desta batalha. É dito que depois de Canas, Cipião reuniu os sobreviventes e formou uma resistência, e quando alguns políticos estavam a ponto de entregar Roma a Aníbal, Cipião e mais alguns soldados invadiram a reunião e disseram que Roma nunca se renderia, mesmo tendo que enfrentar as enormes perdas em Canas. Aproximadamente 1 em cada 5 romanos em idade militar já haviam sido mortos pela invasão de Aníbal. No início de 211 soube da morte de seu pai e de seu tio. Naquele ano a Espanha teria sido perdida se não fosse a genialidade de Lúcio Márcio VII, que conseguiu segurar o exército cartaginês mesmo com quase nenhuma ajuda. Em 210 Cipião assumiria o comando da Espanha para tentar virar o rumo da guerra. Ele então levou a guerra para o sul, expulsando os cartagineses em 208 mesmo com um exército muito menor. Cipião decidiu levar a guerra para a África, onde derrotou Aníbal na Batalha de Zama, livrando a República Romana contra o general Aníbal, que na época todos pensavam que ele seria invencível. Ainda ajudou na campanha contra Antíoco III e Aníbal, onde seu irmão Lúcio saiu como grande herói, recebendo o nome de Cipião Asiático. Ao voltarem a Roma os dois irmãos foram invejados e acusados de corrupção. Após as acusações Cipião Africano foi para sua vila em Literno, onde teria dito: "Pátria ingrata, não terás sequer os meus ossos." Ele morreu em 183 aos 52 anos, no mesmo ano da morte de seu grande inimigo Aníbal. Cipião é conhecido por muitos como o maior general da história de Roma. Ele conseguiu derrotar o maior inimigo de Roma, um inimigo que parecia invencível, e já havia matado grande parte da população romana. Mesmo assim, em desvantagem ele superou seu inimigo e levou Roma à vitória da Segunda Guerra Púnica. Esses são os 12 grandes generais de Roma em minha opinião. Infelizmente vários generais ficaram de fora, mas se vocês quiserem eu faço uma parte 2. Se o vídeo chegar a 10.000 visualizações eu continuo. Deixem aí os melhores em sua opinião. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.